E os irmãos, estou satisfeita, estou feliz de ver os irmãos aqui, sabe por quê? Porque os irmãos são dessa casa. Aleluia. Deus diz que aonde os irmãos forem, eles não vão sentir no coração, porque o lugar é aqui. Amém? Deus levantou para andar, para evangelizar, para pregar, mas o abastecimento espiritual é aqui neste lugar. Glória a Deus! Aleluia! É por isso que os irmãos não sentem no coração. Glória a Deus. Amados, os dias são difíceis e as batalhas são grandes. Todos nós que temos servido o Senhor de coração, temos passado por muita luta nesses dias. Essa semana, eu perdi um tio, irmão da minha mãe, o caçula de 3. São 2 irmãs e ele. Ele faleceu de segunda para terça-feira. Meu tio, ele tinha 74 anos. E ninguém dizia que ele ia embora tão cedo e tão rápido. Foi um infarto fulminante. E pegou todo mundo de surpresa. Aleluias. Mas Deus, que é tão misericordioso, depois que tudo passa, você começa a observar o cuidado de Deus com toda a situação. Meu tio, ele morava no Campo Comprido, na casa dos meus avós, eram os 3 lá. E meus avós faleceram há muitos anos. Ele era um solteirão. E com o falecimento dos meus avós, ele ficou muito sozinho, muito solitário. Levava a vidinha dele por lá, tinha as amizades, mas era muito sozinho. Uma das vezes que eu vim aqui da Bahia, ele aceitou Jesus, para a glória de Deus. E a família da minha mãe é de descendência alemã. Então eles têm uma posição muito firme. O que é e pronto. Muito sistemático ele. E eu me lembro que naquele momento ali, eu cheguei, e a gente cheia do Espírito Santo, né? E eu peguei nas mãos dele e disse: tio, olha, a palavra fala assim, assim, assim. Nós precisamos receber Jesus como Senhor e Salvador. O senhor quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Eu quero. E ele recebeu naquele momento ali Jesus como Senhor e Salvador. E foi uma alegria muito grande. Só que não foi assim aquela conversão de que ele começou a ir para a igreja. É como minha mãe, é como minha irmã. Elas receberam Jesus já, mas ainda não estão caminhando para a igreja. Mas elas veem meu testemunho, meu caminhar. E isso, eu creio que há um trabalhar de Deus dentro delas, da família. E assim também foi com meu tio. Mas o cuidado de Deus é tão grande com os seus servos, porque ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, naquele momento, pelas circunstâncias, não se dizia, mas eu creio que ele foi salvo, né? Porque ele confessou Jesus, e porque havia um cuidado de Deus. O cuidado do Senhor é com a sua palavra, ele não pode ser negado pela sua palavra. E meu tio, ele tinha uns problemas de saúde já. Por conta desses problemas, ele foi para o Hospital do Rocio, em Campo Largo. E depois, quando ele saiu de lá, minha mãe e a outra irmã acharam que ele não poderia mais ficar sozinho lá na casa, então levaram ele para uma casa de repouso. Uma casa assim, onde tinha outras pessoas já assim de idade, uma casa assim agradável, confortável, que tinha assim plantas, quintal e tal. Porque minha mãe tem 80 anos, a outra irmã tem 83. Então elas estão muito cansadas, não tinham condições, ele também é um idoso, né? Então acharam que era melhor assim. E foi tão incrível que quando chegou lá na casa, minha mãe falou para ele: e aí, Luiz, o que será? O que você acha? Ele disse: não. Mas aí logo em seguida ele disse assim: olha, vocês é que sabem. E ele acabou ficando. Para ele, que era uma pessoa tão sistemática, viveu anos na casa da minha avó, ali naquela região, ele conhecia tudo ali e tal, e ficar de repente numa casa de repouso. E ele ficou. Ali ele estava bem cuidado, porque lá ele não se cuidava direito. Ali ele estava com tudo, comidinha na hora, tudo certinho, né? E ele ficou nessa casa de repouso 1 mês. E aí quando foi essa semana que passou, ele estava bem. Segunda-feira, deitou, dormiu, de madrugada, então ele passa mal. Ele começa a ter um suadeiro muito grande. Ali ele fazendo exame, se cuidando e tudo. Então é assim, as coisas inesperadas, né? Que só Deus, né? Que a gente não encontra explicação. E ele então teve aquela suadeira assim, e depois só sentiu aquela dorzinha assim, e ali mesmo ele já foi. Aí na terça-feira pela manhã a gente ficou sabendo, né? E à tarde ele já foi sepultado.
Mas assim, o cuidado do Senhor, porque ele poderia de repente ter tido lá na casa, quando minha mãe fosse chegar lá, ou outra irmã, ia descobrir ele lá, né? Então, Deus cuidou da família, Deus cuidou dele. Ele foi, ele estava bem, estava no local, ele não estava sozinho, estava com outras pessoas e somente o Senhor estava com ele naquele momento, né? Mas como nós somos pessoas espirituais, amados, as coisas não acontecem que a gente não perceba, né, mano? Na sexta-feira, eu não comecei a não ficar muito bem. Na sexta-feira, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu ia me deitar e eu começava a ter calafrios. Era tanto calafrio, eu disse, meu Deus, eu devo estar uma gripe começando, eu estou com febre interna. E eu começava, levantava, tomava lá uma Novalgina, deitava, mas não tinha suadeira de febre, não tinha nada. E depois aquilo passava no amanhecer do dia. Isso foi na sexta-feira. Aí no sábado ainda fui pregar lá em Umbará. Pela primeira vez eu fui convidada para pregar fora. Glória a Deus por isso. Aí no sábado de novo também a tremedeira. No domingo novamente. Na segunda de madrugada para terça. Terça de madrugada quando ele faleceu foi a pior. Mas eu assim tremia, era um calafrio, era uma coisa ruim, era uma sensação de vazio, parece que, sabe, aquela sensação da morte mesmo, rondando. E eu levantei naquela madrugada, eu deitei à meia-noite, quando depois logo eu levantei, porque eu sabe, tremia, era uma sensação muito ruim. Eu levantei e falei assim, não, Senhor, tem alguma coisa errada. Esses dias todos eu venho nessa tremedeira, nessa agonia, nessa sensação ruim, o que está acontecendo? Se mandaram algum trabalho de macumbaria, feitiçaria, então o Senhor me mostra, né? Me mostra e me diga o que está havendo. Mas ali eu não tive resposta de Deus. Nem o Senhor me mostrou que era Ele. Mas eu senti, toda essa situação aí eu senti. Né? Isso de madrugada, e foi bem na hora que eu levantei, era 2h50 da manhã, era a hora que ele estava partindo. Né? Incrível que quando foi na terça-feira, dia do sepultamento, quando foi à noite, amados, eu nunca tive mais nada. Até hoje, nunca mais tive calafrio, não tive mais nada. Incrível, né? Mas, tudo nas mãos do Senhor. E eu creio que Ele recebeu a salvação. Amém. Amados, nós estamos falando de batalha espiritual. O Senhor pediu para falar de batalha espiritual, porque servo de Deus tem que estar preparado. Porque vivemos em constante batalha espiritual. Vivemos no mundo físico, mas batalhamos no mundo espiritual. Aleluias. Abram a palavra em 2 Reis, capítulo 6. A partir do versículo... deixa eu ver aqui. A partir do versículo 8. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Aqui nós vamos ter um exemplo de batalha espiritual e aquilo que o nosso Deus maravilhoso, Senhor dos Exércitos, é capaz de fazer por um servo seu, como Ele fez na vida de Eliseu, do profeta Eliseu. Aleluia. Assim diz a palavra. O rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com seus oficiais ele disse, olha, em tal lugar estará o meu acampamento. O inimigo tramando contra o povo de Israel. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Aleluia. Enquanto o inimigo tramava, Eliseu, o profeta, já recebia pelo mundo espiritual o que o inimigo estava fazendo. Oh, glórias! Aleluia, Deus. Conhecido como homem de Deus nessa passagem, ele diz assim, olha, guarda-te. Ele manda um recado para o rei de Israel, olha, guarda-te de passares por tal lugar. Porque os inimigos estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara. Eliseu falou e o rei de Israel disse, olha, então vamos dar uma espiada para ver se o negócio é esse mesmo. E de que eu tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Houve salvação para Israel, porque Deus avisou através do seu profeta. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, o rei da Síria não entendeu nada do que estava acontecendo. Ele tramou, ele tinha os exércitos, ele tinha a tropa, os soldados. Ele tinha todo um arsenal. Mas nada deu certo. Porque ele foi turbado. E o coração dele se angustiou. Então ele chama os servos dele e lhe diz, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Olha, aqui dentro tem um traidor. O rei da Síria. Porque eu tramei, eu planejei, eu arquitetei. Eu coloquei as minhas estratégias e não deu certo.
Quem de vocês é o traidor? O rei da Síria, totalmente perturbado. Então, no versículo 12, respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, ó glórias, que está em Israel, em Dotã, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Oh, aleluia. Então ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou ele para lá cavalos, carros fortes, tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. E tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos agora? O servo de Eliseu estava amedrontado nesse momento, que é o Geazi. Então Eliseu respondeu: Geazi, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então Eliseu orou e disse: Senhor, eu peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. É como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere e peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-os o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Amados, é no Espírito que nós recebemos as revelações de Deus. Eliseu, um profeta de muita intimidade com Deus. Ele recebia as revelações de Deus. E conosco também não é diferente. Aleluias. E nós estamos numa guerra prolongada. Aleluias. Uma guerra constante. Aleluia. Embora tenhamos um físico, mas nosso espírito e a nossa alma são eternos. Eternos. Aleluias. Nós vivemos no físico nesse mundo que jaz no maligno, mas as nossas batalhas são no campo celestial. Aleluias. Somos compostos de um corpo, de um barro, de uma matéria, mas nós temos também uma alma e temos um espírito. Aleluias. Quando eu olho para os irmãos, eu estou vendo a parte que o Senhor me concebe. Eu estou vendo o físico, eu estou vendo os olhos, eu estou vendo o sorriso, mas a outra parte, que é a alma e o espírito, só Ele vê. Oh, glórias. Porque Ele é um Deus que sonda por dentro. Aleluia. Glória a Deus. Eu não consigo ver por dentro, mas Ele consegue. Aleluia. Por isso que Ele é Deus poderoso. Deus das batalhas. Aleluia. E a quem Ele quer revelar, Ele também mostra. Glória a Deus. Aleluia. E nessa vida que nós estamos aqui, nós passamos por tentações, perseguições, lutas, embates. É o tempo todo. É no nosso trabalho. É na rua onde a gente mora, em todo o campo, na família muitas vezes. E quando a gente está nessas batalhas, onde você está, seja onde for, o reino do céu se move ao teu favor. Glória a Deus. Deus trabalha em teu favor. Aleluia. Glória a Deus. Se move ao teu respeito, aos teus sonhos, aos teus desejos. Aleluia. Aquilo que está no teu coração. Porque nós temos um Deus que não se esquece dos seus. Aleluias. Então o céu se move ao teu favor. Mas ao mesmo tempo existe um reino das trevas que trabalha 24 horas para destruir teus sonhos. Aleluias. Mas o Senhor diz: aquele que eu levanto, aleluias, eu seguro nas minhas mãos. Glória a Deus. Aleluias. Tu és meu, diz o Senhor. Aleluias. Aleluias. E contra as nossas vidas, que o inimigo trama diariamente, ele não pode. Ele não pode, porque nós temos um Deus que é mais do que ele. Aleluias. Aleluias. E lembrando, irmãos, que o mundo espiritual não para.
O espírito, ele não dorme. Aleluias. Os anjos não dormem, nem os demônios também não dormem. A dimensão espiritual, ela é contínua, ela é o tempo todo, ela é acesa, ela é ligada, está o tempo todo. Aleluias. Mas nós somos corpo, matéria. Nós trabalhamos, quando chega a noite a gente deita, a gente dorme para descansar a matéria. Aleluias. Mas nós também temos o nosso espírito, que nós buscamos em oração, para que o Senhor venha nos encher cada dia mais. Aleluias. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Então deitamos, dormimos, trabalhamos, descansamos e voltamos novamente a dormir. É um ciclo. Aleluias. E a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados o sono e o descanso. Aleluias. Enquanto nós dormimos, o Senhor guarda a nossa vida. Ele nos guarda enquanto a gente dorme. Glória a Deus. Ele guarda todos os nossos sonhos, nossos projetos. Aleluias. Porque enquanto o inimigo está projetando para nos derrubar, o Senhor está projetando para nos levantar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. 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 E o nosso general de guerra, o Deus de Israel, Ele está conosco 24 horas. Glória a Deus. Em todo o tempo, em toda a nossa caminhada da nossa vida. Mesmo naqueles momentos que são difíceis e que parece que a gente está só, mas Ele está conosco. Momentos que a gente não entende coisas que acontecem que você não controla, porque o controle de tudo está nas mãos de Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Mas o Senhor está conosco em todo o tempo. Aleluias. Em todo o tempo. Mas será que nós em todo o tempo estamos com Ele? Será que nós estamos ligados no céu todo o tempo? Será que nós estamos realmente fazendo parte do seu exército? Aleluias. Lá 2 Reis, capítulo 6, foi a palavra que nós lemos aqui. Glória a Deus. Nós vamos repassar por todos esses versículos. Nós vimos aqui que nessa passagem é um confronto no reino invisível, no mundo espiritual. Mas também se dá no mundo físico. Porque aquilo que eu faço aqui reflete lá e volta para mim. Se eu sou uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus, você é de oração, você é de entrega, você é de jejum, então aquilo que você faz aqui vai no mundo espiritual e retorna como vitória para você, como bênção para você. Da mesma forma como você anda nos caminhos tortuosos, errados, o mundo espiritual também vai receber. Mas aquilo que é do inimigo, o inimigo recebe. Aquilo que é de Deus, só Deus recebe. Aleluias. Oh, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. E nessa passagem aqui, amados, nós vemos que o mundo invisível, que nós só conseguimos enxergar quando o Senhor permite. Nessa passagem aqui, num dado momento, nós vamos ver nessa batalha espiritual, que esse mundo espiritual ele é aberto aos olhos dos homens. Aleluias. Nós vamos ver aqui nessa passagem. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. E nesse momento em que Deus permite esse mundo espiritual ser aberto, o servo de Eliseu, Geazi, ele vai ter uma visão espetacular. Ele vai ter uma visão maravilhosa. Aleluia. Porque Deus permite. Mas por que Deus permitiu? Porque houve a intercessão do profeta de Eliseu. Eliseu era um homem de tanta intimidade com Deus que quando ele orava a Deus, Deus abria a porta. Quando ele orava, Deus dizia sim. Aleluia. Homem de intimidade, homem de oração. E assim também tem que ser a nossa vida, amados. Aleluia. A gente vê que nesse contexto da vida de Eliseu, da história, aleluia, nós vamos ver que o Senhor vai abrir aqui o mundo espiritual. E nesse momento da passagem, os sírios estavam o quê? Enfrentando Israel. Aleluia, nós vemos aqui, ó, o rei da Síria, ele fez o quê? Guerra a Israel. Ele faz um conselho, uma reunião com seus oficiais. E ele disse, olha, tal lugar e tal lugar estaremos acampados. Aleluias.
Aleluias. Oh, aleluias. Glória a Deus. E naquele momento ali, amados, o profeta, Glória a Deus. com Deus, Aleluias. ele estava dormindo. Glória a Deus. O Senhor Aleluias. com ele. Aleluias. O homem de Deus, ele manda dizer ao rei de Israel: olha, guarda-te de passares por tal lugar. Então, cuidado onde tu passas, cuidado onde tu bota teus pés. Aleluias. Glória a Deus. Porque o inimigo está ao redor, ao derredor. Aleluias. Acontecendo naquele lugar. Aleluias. Esse era Eliseu, homem de Deus, profeta. Aleluias. Aleluias. Então, o rei da Síria nesse momento aqui é o Ben-Hadad, o nome dele. Mas nesse texto que nós lemos aqui, em nenhum momento você vai ouvir o nome do rei da Síria. Você não vai ouvir o nome do servo de Eliseu, Geazi. E você também não vai ouvir o nome do rei de Israel. Você vai ouvir apenas o nome do general de guerra, do Senhor dos Exércitos e do profeta. Aleluia. Aleluias. Numa situação que estava acontecendo, que Deus preparou, porque nada sai do comando de Deus. Aleluias. Oh, glória a Deus. Oh, aleluias. Então a menção é feita somente ao profeta Eliseu, aleluias, e ao Senhor dos Exércitos. São os únicos mencionados nesse texto. E Eliseu, então, conhecido como homem de Deus. Amados, temos que ser conhecidos como homens e mulheres de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Então o rei dos sírios estava montando estratégias contra Israel, para minar Israel, para tomar posse daquelas terras, para tomar posse daquele povo. E o que o inimigo ele faz na nossa vida é isso. Ele arma as estratégias, ele arma emboscadas, ele arma ciladas, ele coloca pessoas dele ao nosso redor para que a gente venha cair. Porque ele quer o quê? Ele quer tomar posse. O inimigo espiritual ele não tem corpo, ele quer tomar posse de um corpo. Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas ele busca uma casa, a Bíblia fala isso. A casa representa você, representa eu. Aleluias. Mas a Bíblia vem dizer que enquanto os seus servos estavam ali, né, fazendo acampamento, planejando, fazendo armadilhas, tocaia para pegar o exército de Israel, aleluias, Eliseu recebia a visão espiritual. Aleluias. Aleluias. Oh, glória a Deus. Enquanto o rei da Síria fazia o seu concerto com seus soldados, Eliseu estava lá em Dotã, em Israel, recebendo da parte de Deus toda a estratégia para combater esses inimigos. Mas por que Eliseu recebeu a estratégia? Porque ele era um homem de oração. Nós vamos ver nessa passagem o tempo todo falando. Então Eliseu foi orar a Deus, Eliseu foi buscar a Deus. Aleluias. E nesse momento de oração é onde Deus revelava para Eliseu as estratégias do inimigo. E se nós formos assim também, amados, o Senhor vai nos revelar. Ele vai mostrar: filha, não bota teu pé ali porque é emboscada. Ali não é de paz, ali é de guerra. Aleluias. E eu sou um Deus de paz. Aleluias. Oh, aleluias. Então Eliseu era um homem de oração, de jejum, de quebrantamento. Um homem que ficava na presença de Deus. E principalmente, irmãos, era um homem que temia a Deus. Esse temor a Deus, a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quando eu tenho temor a Deus, antes de tomar qualquer resolução, eu vou buscar o Senhor. Pai, é assim mesmo. Eu vou, eu fico, eu viajo, eu não viajo, eu faço, eu não faço, eu compro, eu não compro. Isso significa temor a Deus. Aleluias. Enquanto então o inimigo estava tramando ali a respeito do povo de Israel, Deus estava dando estratégias para o profeta, para que o povo fosse salvo. Aleluias. E assim que o inimigo faz, ele tenta tramar contra a nossa família, né? Contra o nosso trabalho. Mas o Senhor, quando a gente entra em oração, Ele também nos dá estratégia, nos dá visão. Glória a Deus por isso. Aleluias. E Eliseu, então, ele passou para o rei de Israel tudo o que estava acontecendo.
Está aqui no versículo 9. Glória a Deus. Então, quando a gente trazemos para o nosso contexto de vida, irmãos, essas informações, essas direções que o Senhor nos dá, é importante na batalha espiritual. É importante no nosso dia a dia. Porque, como eu disse aqui, o mundo espiritual, ele não para. Ele não para. É por isso que nós temos que estar ligados o tempo todo no céu, ligados com o Senhor. Aleluias. Porque nada acontece na vida de um servo, de uma serva, por acaso. Tudo tem um propósito de Deus. Não deu certo, mas tem propósito de Deus. Porque com Deus ninguém perde nada. Glória a Deus. Quando a gente perde é para ganhar melhor. Aleluias. Aleluias. Xerecantarabacai. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. E o alvo da guerra é diário. É contra nós, a nossa alma. O inimigo, ele quer pegar esse tesouro que está dentro de você. Você tem um tesouro dentro de você. Você tem uma alma, você tem um espírito. Porque na tua alma é que fica o amor de Deus. Na tua alma, no teu sentimento, está registrada a palavra de Deus. Na tua alma está registrada a misericórdia de Deus. Aleluia. É na nossa alma que o Senhor vai colocando o melhor do céu para nós. Aleluia. E aonde você vai, você leva o melhor do céu. Aleluia. Lá naquela casa, naquela família. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E para isso, amados, nós temos que ser verdadeiros. Eliseu era um homem verdadeiro. Aleluias. Aleluias. Enquanto a batalha está acontecendo, amados, os anjos estão se movendo. Glória a Deus. Aleluias. 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 Muitas das vezes a caminhada é difícil, mas é nessa dificuldade que a gente vai subindo o degrau. Que a gente vai cada vez mais entrando na intimidade com Deus, que a gente vai cada vez mais abrindo os olhos espirituais, cada vez mais tendo discernimento das coisas espirituais de Deus. Porque Deus não vai nos colocar numa situação em que você não esteja preparado para receber, para enfrentar a batalha. Porque Deus não coloca você numa guerra para perder. Aleluia. Mas para isso Ele vai o quê? Remanejar o soldado de guerra primeiro. Ele vai colocar uma armadura forte em você. Aleluia. E vai trabalhar de dentro para fora. Muitas das vezes não vamos entender os planos de Deus, porque os planos dele não são os nossos. Mas devemos confiar em todo o tempo. Aleluia. E Eliseu era um homem que confiava acima de todas as coisas. Aleluia. E muitas das coisas acontecem porque está faltando mais oração. Está faltando mais entrega, está faltando mais jejum, está faltando mais vigilância. Aleluia, porque o inimigo, onde ele achar uma brecha, ele vai querer entrar. Porque o inimigo, ele trama o tempo todo. O tempo todo. Mas o Senhor também se levanta, aleluia, do seu trono para nos abençoar. Glória a Deus, aleluia. Porque a intenção do inimigo é o quê? Matar, roubar e destruir. A intenção dele é tragar a tua vida, minar tuas forças, tirar tuas esperanças, tirar os teus sonhos, os teus projetos, tudo aquilo que um dia Deus falou, mas está demorando tanto para acontecer. Nosso Deus não trabalha com circunstâncias. Deus quer que você se alegre aqui com 2, 3 pessoas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você se alegrar com 2, 3 pessoas, pode ser que Ele te coloque numa multidão. Glória a Deus, aleluia. Esse Deus é lindo demais. Aleluia. Por isso, amados, não podemos levar a vida de qualquer maneira, não. A nossa vida tem um preço de cruz que ninguém vai pagar. Por você, Jesus já pagou, aleluia. Por isso, não perca tempo com coisas pequenas. Não perca tempo com coisas mundanas. Aleluia. Porque o tempo hoje é precioso. Por que é precioso, irmão? Porque nós temos infinitos tempos. A Bíblia está se cumprindo. Nós temos visto sinais diariamente das coisas acontecendo que não se encontra explicação. Agora vocês podem ter certeza que lá fora para o mundo há sempre uma explicação. Mas para o servo de Deus, nós sabemos que o Senhor está movendo. Que é final dos tempos, é cumprimento da palavra e são sinais da volta de Jesus. Aleluia!
Então nós precisamos nos colocar na posição como Eliseu se colocava na posição. Aleluias. E ele recebia porque ele estava na posição. Aleluias. Quando a gente lembra da passagem de Davi, que era Davi era um menino. Né? Um menino que Deus usou. Oh, glórias. Estava então lá o gigante Golias, blasfemando contra o Deus de Israel, na frente dos exércitos de Israel. E todo mundo com medo, porque o homem tinha 3 metros de altura, era um gigante. Então Davi, pequeno, humilde, vai lá levar uns pãezinhos, uns queijinhos para os irmãos dele, campo de batalha. E ele chega lá e diz: mas quem é esse incircunciso que está aí blasfemando contra o meu Deus? Peraí, vou já pegar aqui uma pedra, um estilingue. Ele com aquela coragem, aquela fé, crendo, e deu tudo certo. Davi, ele derrotou então o Golias. Mas por que Davi derrotou Golias? Porque ele sentiu algo que nós, como cristãos, hoje temos que sentir. Uma indignação santa. Você tem que estar indignado com as coisas erradas. É sim, sim, não, não, como diz a palavra. Não podemos nos vender no meio termo. Na balança de Deus não tem meio termo, não. Ou é sim ou é não. Essa indignação tem que estar no nosso coração. Devemos amar as pessoas, as vidas, compreender, respeitar, mas jamais aceitar as coisas do mundo. Essa indignação tem que estar dentro de mim e de vocês, amados. O que fez Davi ter tanta coragem e determinação, porque ele ficou indignado. Ele disse: ah, não, contra o meu Deus ninguém vai falar não. E ali ele então ele mata Golias. Aleluias. Aleluias. Mas para que as coisas acontecerem, amados, tudo há um caminhar. Tudo há um curso. Aleluias. Aleluias. Quando a gente lembra a história de Davi, a gente lembra que houve um tempo que a arca, ela foi também para terras estranhas. Os filisteus. Mas quem era Golias? Um filisteu. E quando a arca do Senhor, ela entra no templo de Dagon, o que acontece ali? Os deuses falsos, eles caem aos pés da arca de Deus. Tamanha era a presença de Deus naquele lugar, tamanha ali era a batalha espiritual ali, que estava acontecendo, que os deuses falsos caíam e se quebravam diante da grandeza do Senhor. A arca representava a presença de Deus naquele momento ali. Naquele momento ali, o Senhor estava dizendo, na terra dos filisteus, e dando vitória a Davi lá na frente, no mundo espiritual. Eu derroto os filisteus aqui. A minha presença está nessa terra estranha, aleluias, mas estão caindo tudo por terra. E quando Davi chega lá na frente, no Golias, ele entrou numa batalha que já estava vencida, mas ele não sabia. Nós vamos estar assim, amados, entrando em batalhas que você nem sabe, mas o Senhor já te deu vitória. Glória a Deus. Receba a vitória nesta noite. Aleluia. Aleluia. O Senhor só precisava de uma pessoa determinada, e Davi era esse menino, esse rapaz, talvez 17 anos. E o Senhor encontrou uma determinação, uma indignação santa que não encontrou em nenhum homem naquele tempo. Nos homens de guerra à frente do exército ele não encontrou, mas ele encontrou no menino, Davi. Aí o Senhor disse: vai, Davi, porque no mundo espiritual eu já derrotei todos os filisteus. Quando a minha presença estava lá na terra dos filisteus. Aleluia. Amados, tem coisas que são plantadas lá atrás que tu vai receber vitória agora. Aleluia. E tem coisas que nós estamos plantando hoje para receber amanhã. Aleluia. E muitas das vezes a gente se pergunta: mas como? Diante daqueles homens ali não havia como derrotar aquele gigante. Mas no mundo espiritual já está tudo determinado. Aleluias. E o Senhor achou o seu instrumento naquele momento. Como o Senhor tem os seus instrumentos aqui nesta noite, quer usar. Determinação, posicionamento, coragem, entrega, santidade. Aleluias. Para Deus. Aleluias. O povo de Israel não sabia, mas Davi ali naquele momento, um homem de Deus. E não aceitava afronta contra o seu Deus. Então ele se coloca também numa posição. A mesma posição que Eliseu também estava se colocando. Davi se colocou. E Deus então quer dar vitória. Não tem como a gente ficar fora da posição e receber vitória.
Mas se nós estivermos no centro da vontade de Deus, obedecendo, buscando a presença dEle, se colocando na posição que Ele determinou, a vitória é nossa. Aleluias. E tudo que o inimigo vai tentar fazer, amados, é tirar você da posição. Porque ele sabe que quando ele te tira, ele vai achar uma brecha. Nós não vamos nos sentir em paz e não vamos nos sentir seguros. E ele quer desestabilizar o povo de Deus. Ele tem trabalhado nessa área para desestabilizar o povo de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Mas quando a gente não sai da posição, aconteça o que acontecer, não saia da posição. Aleluias. O Senhor vai dar vitória. O Senhor te dá vitória nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Então precisamos discernir. Ter discernimento espiritual. Aleluias. E nesse contexto da história de Eliseu, Israel poderia estar sendo tomada a qualquer momento. Havia um confronto e havia então uma batalha. Aleluias. Mas também havia um homem de Deus que discernia as estratégias do inimigo. Esse homem era Eliseu. Será que na nossa casa a gente está assim, amados, como homem e mulher de Deus, discernindo o que o inimigo está tramando? Precisamos ficar na posição, amados, para que o Senhor venha nos dar a visão espiritual que a gente precisa para batalhar. Amém? Amém. Aleluias. E Eliseu então ele discerniu. Ele disse: rei, não vá, porque em tal lugar assim, se o povo de Israel for, o exército de Israel for, vai ser vencido. Aleluias. Então nessa batalha, diante dessa batalha, o rei da Síria, ele perdeu contra Israel. Aleluias. Está no versículo 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara. E assim se salvou. Não uma nem duas vezes. Então Deus deu salvação ao exército de Israel. E o exército da Síria perdeu. Aleluias. E no versículo 11, o rei da Síria então ele fica muito indignado. Ele disse: eu não estou entendendo nada. A perturbação foi lá para o inimigo, né? Foi lá para o inimigo. E ele chama então os soldados, seu servo, e disse: olha, tem um traidor aqui. Quem é? Quem é que não é por mim, é pelo rei de Israel? Eu quero saber. Mas aí o seu servo disse: olha, Senhor, ninguém traiu. Só que lá eles têm um homem chamado Eliseu, um profeta, que quando o Senhor vai pronunciar as tuas palavras lá onde tu dorme, o profeta está recebendo lá. Está sabendo de tudo que o Senhor está falando. Aleluias. Glória a Deus. Sabemos, amados, então que o Senhor revela. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Nós vemos aqui toda a onisciência e a presença de Deus, né? As coisas acontecendo aqui, Deus já revelando ao profeta lá, já mostrando e dando estratégia. Esse é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Aleluias. Glória a Deus. Então Deus, ele vai e mostra para o profeta. Aleluias. Porque diante da batalha havia um homem de aliança lá em Dotã. E esse homem era Eliseu. Aleluias. Um homem de intimidade. Aleluias. Que ouvia a voz de Deus. E precisamos ser assim também na nossa casa. Amém? Glória a Deus. Ficarmos atentos porque o inimigo está o tempo todo tramando contra a nossa família. Vamos observar o texto aqui no versículo 13 e 14. Então ele disse assim: ide, o rei da Síria, olha, então vai lá naquele lugar, vai lá em Dotã, e manda prender este profeta, esse Eliseu. Então o versículo 14, enviou para lá cavalos, carros e forças. Amados, estamos chegando naquele ponto da visão espiritual, amém? Então o rei da Síria manda todo o exército para lá, cavalos, carros, fortes, tropas, e chegaram de noite, cercam a cidade. Versículo 15. Teve se levantado muito cedo o moço do homem de Deus. Quem era esse moço do homem de Deus? Que aqui não fala. Como eu disse, aqui é Deus e o profeta. Mas esse moço do homem de Deus é o Geazi. Era o servo de Eliseu, que ajudava Eliseu. Ele levanta muito cedo, Geazi olha lá fora e disse: Eliseu, nós estamos perdidos. O rei da Síria mandou todo o exército. Acabou. Vou morrer. Vamos morrer. E ele diz aqui: eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado toda a cidade. Aleluias. Aí então o moço lhe disse, Geazi disse para Eliseu: ai meu senhor, o que faremos? Então o profeta
com toda aquela paz que ele tinha de Deus, com toda a sabedoria que ele tinha de Deus, com toda a fé que ele tinha de Deus, ele disse: não temas. Deus disse para nós nessa noite: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais são os que estão conosco aqui, a presença do Senhor, os anjos do Senhor, a presença do Espírito Santo, do que as armadilhas do inimigo. Aleluia, Deus. Contra a nossa família, a nossa casa. Glória a Deus. Então o que Eliseu fez? Ele foi orar. No versículo 17, ele foi orar ao Senhor: Senhor, eu peço que ele abra os olhos para que veja. Aleluias. Amados, Deus nos conhece, conhece nosso caminhar, conhece a nossa intimidade. Glória a Deus. Mas o inimigo, ele sabe quem a gente é em Deus. E tem coisas que ele não pode. Ele não pode ler o nosso pensamento, né? Ele não pode ler o que está dentro de nós, pela parte de Deus. Mas ele consegue discernir conforme a tua intenção, conforme tu anda, conforme tu fala, conforme tu vê, conforme tu ouve. Significa, cuidado aonde tu bota teus olhos. O que você está vendo é de Deus, edifica? Se não for, não veja. Vai contaminar o que está aqui dentro. O que está dentro é tesouro, é alma. O inimigo quer alma. Cuidado com o que você fala. A Bíblia diz que a boca é bênção e maldição. Devemos vigiar o tempo todo. Aleluias. Porque o inimigo, ele sabe quem somos nós da parte de Deus. Aleluias. Então vamos imaginar aqui. Geazi vai dormir. Eliseu vai dormir. E de manhã, bem cedo, eles estão cercados pelo inimigo. O que Geazi pensou? Estamos mortos. Está tudo acabado. E assim somos nós. Muitas vezes a gente vai dormir preocupado com uma situação. Mas precisamos orar ao Senhor diante das situações. E ficar em paz. Às vezes mal a gente levantou da cama, já aparece um problema. Já vem um telefone, vem alguma coisa já para tirar a paz. Vem luta. E a gente fica angustiado muitas vezes. Por quê? Porque a gente precisa investir mais na oração, mais na intimidade com Deus, mais tempo com Deus. Quanto tempo eu estou perdendo com Deus? Quanto tempo eu estou perdendo com o Espírito Santo de Deus? Porque Ele nos visita. A Bíblia fala que Deus vinha na viração do dia visitar Adão. O Senhor nos visita, amados, pelo seu Espírito Santo. E muitas das vezes a gente está entretido na televisão. Muitas das vezes a gente pode estar lendo algo que não é de Deus. Muitas das vezes a gente está no zap, como diz, né? E o Espírito Santo, Ele vem nos visitar. E Ele o tempo todo, Ele está ali, esperando que a gente se volte para Ele. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Então Geazi, naquele momento, ele fica muito angustiado. Ele pensou que era o fim. Ele começa a tremer nas bases. Porque quando não se tem intimidade da parte de Deus, a mesma fé, ele não tinha a mesma fé que Eliseu tinha. Ele começa a tremer. Está tudo acabado, né? E aqui no versículo 16, o que foi que Eliseu disse? Não temas, Geazi. Essa foi a palavra do profeta. De uma pessoa que é espiritual, tem intimidade com Deus. Aleluias. Amados, nós podemos estar na casa de Deus. Nós podemos andar como profeta. Nós podemos desfrutar das visões que o profeta tem, das revelações. Mas eu não posso nem ver, muitas vezes, e sentir o que o profeta está sentindo. Porque é muito particular. É do profeta e é de Deus. É o preço que o profeta paga. Aleluias. E Eliseu pagava um preço muito grande. Ele recebeu uma porção dobrada quando Elias subiu, aleluia, na carruagem de fogo. Ele recebe uma porção dobrada. E ele não vendeu a porção dobrada dele por nada. Aleluia. Amados, o que tu recebe da parte de Deus é teu. Invista no que tu recebe da parte de Deus. Aleluia.
época que ele andava com Eliseu, ele via que ele era um homem que jejuava, que ele orava, que ele perdia tempo com Deus em oração. Ele via quando a glória de Deus descia sobre Eliseu. Mas ele não tinha discernimento espiritual nenhum, Geazi não tinha. Enquanto Eliseu via a glória de Deus, Geazi não estava vendo nada. Só estava observando. Aleluia. Só que naquele momento ali, amados, o profeta diz: calma, não temas. E é o que o Senhor diz para nós esta noite. E é o que vem acontecer então? Eliseu, diante daquele contexto ali da história, ele diz assim: Senhor, eu peço-te que ele abra os olhos para que veja. Eles estavam pedindo a Deus naquele momento: Senhor, deixa Geazi ver a glória, aleluia, que eu estou vendo, Pai. Deixa ele ver. E ele viu que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Oh, aleluia! Nesse momento, então, Deus permitiu a visão espiritual, o mundo espiritual se abriu. E aquilo que Eliseu estava vendo, o Geazi também passou a ver. Aleluias! Oh, glória a Deus! Aleluias! Aleluias! Geazi então vê na visão espiritual a mesma visão que Eliseu estava vendo. Ele pôde contemplar ali o exército celestial de Deus. Aleluias! Oh, glória a Deus! E Deus, o Senhor, diz nessa noite que Ele quer então abrir os nossos olhos espirituais. Ele quer abrir o nosso discernimento espiritual. Ele quer que a gente tenha mais intimidade com Ele. Que a gente venha buscar mais a presença dEle. Mesmo com as dificuldades, porque são dias difíceis e não vão se tornar mais fáceis, diz o Senhor. Mas comigo, diz o Senhor, nós passamos pelas águas. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Deus quer derramar do poder dele para nossas vidas. Mas há um preço para isso, amados. Um preço de entrega. Amém? E orando o tempo todo. O profeta aqui no versículo, aqui na palavra, nós vemos que o tempo todo Eliseu ele está em oração com Deus. Aleluias. E no versículo 18 diz: e como desceram contra ele, orou Eliseu de novo. Olha só, Eliseu de novo em oração ao Senhor e disse: fere e peço-te esta gente de cegueira. Ao mesmo tempo que Eliseu pediu a Deus: Deus, abre os olhos de Geazi. Aí depois Eliseu disse assim: Deus, fecha os olhos desse exército dos sírios. Aleluias. Tamanha era a intimidade, tamanho era o poder de Deus sobre a vida daquele homem. Por isso que era conhecido como homem de Deus. Então Deus ele feriu de cegueira o exército dos sírios. E no versículo 19, então, Eliseu lhes disse, chegou lá para o exército e disse: olha, pessoal, homens, não é este o caminho, nem é esta a cidade que vocês têm que ficar. Me segue. E guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Naquele momento Eliseu leva todo aquele exército dos sírios para Samaria. Mas por que para Samaria? Porque lá estava o rei de Israel, o povo de Israel. Ele leva lá diante do rei de Israel. Aleluias. Aleluias. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, de novo oração, abre os olhos desses homens agora pode abrir os olhos do exército sírios, pode deixar eles enxergar, Senhor, para que eles vejam. Então abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que eles estavam no meio de Samaria, no meio das terras de Israel. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Versículo 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: vamos ferir, é isso? Vamos acabar com eles? E no versículo 22, o profeta diz: não os ferirás. Oh, aleluias. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes que Deus me entregou, disse Eliseu, eu vou botar diante deles, sabe o que, rei de Israel? Pão e água, aleluias. Eu vou dar de comer para eles, eu vou dar da água
e beberam, e tornaram-se ao seu senhor. Eliseu disse assim: olha, homens, vocês estão na terra de Israel, diante do rei de Israel, mas aqui ninguém toca em vocês. Vocês vão comer, vocês vão beber e vão retornar para suas terras. Aleluias. Esse é o testemunho do homem e da mulher de Deus. Aleluias. Pão e água. Aleluias. E depois eles foram embora. Aleluias. O que Jesus tem nos ensinado, amados? Alguém bateu na tua face? Alguém te machucou? Você faz o quê? Você vai dar um soco? Não, dá outro. E foi o que Eliseu estava fazendo nesse momento. Ele cuidou daqueles homens. E eu creio que naquele momento aqueles homens saíram sem entender nada. Ele disse: rapaz, esse homem realmente é um homem de Deus. É um homem que fala com o homem lá de cima, com Deus de Israel. Esse é. Porque ele poderia ter nos ferido, acabado com a gente. Mas ele nos deu pão e água e nos mandou embora. Aquela semente foi plantada no coração daqueles homens. Uma semente de bondade, uma semente de misericórdia. Aleluias. Assim somos nós também, em relação aos nossos inimigos. Estejamos preparados, porque aonde formos, o inimigo espiritual de nossas almas, Satanás, ele vai estar levantando pessoas para vir contra nós, ferir aquilo que é mais precioso para nós, para que a gente venha perder a nossa intimidade com Deus, porque ele quer levar você a ficar indignado para agir contrário à vontade de Deus. Mas a única indignação que um servo e uma serva de Deus tem que ter é a indignação santa. Para que a gente venha cuidar das coisas do Senhor. Para que a gente venha cuidar das vidas para o Senhor. Aleluias. Aleluias. Porque a palavra do Senhor diz: olha, eis que eu preparo uma mesa para ti na presença dos teus inimigos. Aleluia. E te coloco nessa mesa. Eu te coloco nesse banquete nesta noite, diz o Senhor. Aleluias. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Deus vai trazer teus inimigos nas tuas mãos. Aqueles que se levantaram, que caluniaram, que não acreditaram, Deus vai trazer nas tuas mãos. Mas não para você jogar fora, mas para você cuidar deles. Aleluias. Muitos feriram nossos corações, amados. Eu lido com isso todos os dias no meu trabalho. E cada vez que eu fico um pouco indignada, o Senhor me faz voltar atrás. E diz: filha, não é por aí. Tem que perdoar e tem que dar testemunho para que aquela pessoa, a alma daquela pessoa, porque o tesouro que tu tens, ela tem também, mas está dormindo. O inimigo tem achado lugar naquela casa, mas esse que eu quero, aquela casa, diz o Senhor. Eu te uso como instrumento para que a minha palavra chegue até ela, até ele. Aleluias. Porque a minha semente tem que ser plantada. Aleluias. Mas se eu me indignar de uma forma como humano, eu não vou alcançar a misericórdia de Deus, porque eu vou perder aquela vida, porque a minha indignação vai ser maior do que a misericórdia de Deus. Mas Deus diz: olha, eu tenho misericórdia dos que têm, porque no momento que eu pedi a Deus, misericórdia do meu filho, Deus vai dizer: mas por que eu vou ter? Se tu não teve naquela vida. Ah, pai, mas ela me machucou, mas aquela vida também me pertence. Aleluias. Isso é uma lição para nós, amados. Aleluias. E Deus, nessa noite, Ele quer abrir a nossa visão espiritual. Aleluias. Para que a gente não venha perecer nas batalhas. Aleluias. Porque muitas das vezes vem só problema, dificuldade, a luta. Aleluias. Mas o tempo todo o Senhor está ao nosso redor. Ao redor de tudo que faz parte da tua vida. E nessa noite o Senhor nos chama a contemplar a sua provisão, a contemplar a sua glória, a contemplar a sua presença. Da mesma forma como Geazi, ele tinha dado tudo como perdido. Mas nessa noite nós vamos orar para que o Senhor venha abrir também a nossa visão, para nós enxergarmos a glória do Senhor. Aleluias. Porque não temos inimigo como pessoas, mas o nosso inimigo é Satanás. Aleluias. Sabe por que, amados, que o inimigo, Satanás, ele nos odeia? Porque ele queria aquilo que o Senhor nos deu. Ele quis ser mais do que Deus.
E aí, quando ele é destituído da glória e ele cai, o Senhor disse: eu vou levantar um homem na terra, Adão, depois a Eva. E esses homens, esse homem, essa mulher, vai ser feito a minha imagem e a minha semelhança. Aquilo que Satanás queria ser a imagem e semelhança de Deus, você recebeu, meu amado. Eu recebi, ó glória. Nós recebemos a imagem e a semelhança de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E é por isso que Ele nos odeia. Porque aquilo que Ele queria veio para nós. Aleluia. Eu quero encerrar aqui com o versículo 23. Então, naquele momento ali, que Eliseu deu pão e água e disse: olha, agora vocês podem ir em paz. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os, e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas da terra de Israel. Oh, glórias! Pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Aleluias! Por quê? Porque Eliseu foi um homem de sabedoria. Ele soube aproveitar aquele momento ali para levar algo da parte de Deus para aqueles homens. E aquilo, algo da parte de Deus, eu creio que chegou até o rei da Síria. E no mundo espiritual aquela batalha foi vencida. Tanto que o versículo fala que da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Todas as vezes, amados, que nós suportamos, que nós perdoamos, que a gente consegue entender os propósitos de Deus, o inimigo não consegue investir mais naquela área. Porque você entendeu o recado de Deus. Você se colocou na posição. Você conseguiu superar os teus sentimentos humanos de rejeição, de dor, de perca, de traição, de indignação, de falta, de humilhação muitas vezes. Mas você passou tudo isso para ser um homem de Deus, para ser uma mulher de Deus nessa terra, aleluias. E Deus só derrama da glória quando nós entendemos isso. Glória a Deus, aleluia. Eita Deus. Eu convido os irmãos a ficarem de pé, igreja. E vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Para que a gente possa, nesses tempos tão difíceis, entender os recados de Deus. Que a gente possa compreender o tempo da visitação do Senhor nessa terra. Porque esse tempo vai acabar. Feche os seus olhos agora. Oh Pai amado, Pai querido, Senhor, te agradeço por essa palavra, Pai, por essa revelação, Pai, nesta noite, Pai. Que o Senhor possa trabalhar no nosso coração através dessa revelação, meu Deus. Dai-nos força, dai-nos coragem, meu Deus. Dai-nos momentos contigo, Senhor. Tira todo o empecilho, meu Pai. Tira todo o pensamento contrário. Tudo aquilo que o inimigo tenta levantar, as armadilhas de Satanás caiam por terra em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que tem impedido, meu Deus, a nossa família de receber o Senhor, de voltar à casa do Senhor, Pai, que cai por terra nesta noite em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar abrindo portas, Pai, em nome de Jesus, Pai, neste lugar, meu Deus. Que nós sabemos que grande é o teu cuidado, Pai, para com o teu povo. Assim como o Senhor cuidou Eliseu naquele tempo, Pai. Assim como o Senhor cuidou até o Geazi, Pai. Que o Geazi não tinha discernimento. O Geazi ele não tinha uma entrega grande com o Senhor. Mas até Geazi viu o mundo espiritual, Pai. E nós te pedimos, meu Deus, como servos do Senhor, que o Senhor possa trazer, meu Pai, uma glória grande neste lugar, meu Deus. Sobre teus servos, sobre teus pastores neste lugar, meu Pai. Para que nós possamos contemplar também a glória do Senhor, Pai. Dá-nos estratégias e posicionamentos corretos nesses dias, meu Deus, para que sejamos alcançados pela tua misericórdia, glória a Deus, Pai. aleluia. Pai, eu te agradeço, meu Deus, porque todos aqui, Pai, estamos no teu trabalhar. Todos aqui temos até agora entendido, meu Pai, o recado do Senhor, meu Pai. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. E eu creio, meu Deus, que grandes coisas fará o Senhor, meu Deus. Porque são dias difíceis, mas com o Senhor nós vamos vencer toda a muralha, Pai, toda a batalha vai cair por terra em nome de Jesus, Pai. E que a esperança nunca nos falte no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, Pai. Opa, Pai, que nunca nos falte a tua presença, o teu Espírito Santo, meu Deus. Aleluias. Por isso eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Vai visitando os familiares que não estão aqui. Vai visitando os irmãos que estão longe, Senhor. E que o Senhor, Pai, neste lugar, meu Pai, venha ser de uma forma abundante, Pai, gloriosa neste lugar, meu Pai. Assim eu te agradeço.
agradeço, meu Deus, pela oportunidade, pela palavra e pela revelação, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada. Aplaudam ao Senhor, que Ele é Glória a digno. Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.